fiel pra tudo agora, porque o que eu vou te mostrar aqui hoje não é análise tática, não é notícia de mercado, não é polêmica de bastidor, é algo muito mais profundo do que isso. É a história de um jogador que veio de fora, que poderia ter ficado só de passagem, que poderia ter tratado o Corinthians como mais um clube na carreira, mas que em vez disso abriu o coração, chorou e disse em voz alta o que a gente já sentia que ele sentia. Rodrigo Garro, o camisa 8 do Timão, deu uma entrevista que está circulando e que está fazendo a Fiel se emocionar de um jeito que poucos jogadores conseguem provocar. Ele falou da torcida, falou da lesão, falou do sacrifício, falou da camisa 10 que abriu mão, falou da relação com o Memphis. E teve um momento específico nessa entrevista que vai te deixar com o cabelo em pé, porque quando perguntaram para ele o que sente ao ouvir o nome Corinthians, ele não pensou duas vezes, disse que é impactante, que é no mundo, e que quando o clube veio buscar ele com outras propostas na mesa, outras opções, outros caminhos possíveis, ele olhou pra tudo isso e disse: vamos Corinthians, vamos embora. Não por dinheiro, não por projeto, por algo que ele mesmo disse que não sabe explicar direito, que sentiu, que identificou, que chegou antes de qualquer conversa técnica ou financeira. Mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito no canal Timão Love, clica em inscrever agora e deixa o gostei nesse vídeo, porque essa é uma daquelas histórias que você manda pra todo corintiano que você conhece, combinado? Então bora! E para entender o peso do que o Garro falou nessa entrevista, eu preciso que você entenda primeiro quem é esse jogador e o que ele representa para o Corinthians. Porque tem gente que vê os números, vê as assistências, vê os golaços de fora da área contra o Palmeiras, contra o Grêmio, contra o Santos e entende a importância técnica dele. Mas o Garro é muito mais do que números, muito mais do que estatística, muito mais do que uma função tática dentro do esquema. Ele é um dos poucos jogadores estrangeiros que chegou ao Corinthians e entendeu de verdade o que significa vestir aquela camisa. Entendeu a pressão, entendeu a cobrança, entendeu aquela conexão única que existe entre o clube e a sua torcida. E quando um argentino vindo de fora consegue sentir e verbalizar isso com essa profundidade, a Fiel reconhece, a Fiel abraça e a Fiel não esquece. Parte 2. E Fiel, deixa eu te contar o que o Garro disse sobre a torcida do Corinthians, porque essa parte da entrevista é uma das mais bonitas que eu já vi um jogador dar sobre o clube, porque não é elogio protocolar. Não é aquela coisa de, a torcida é incrível, o estádio é lindo, que qualquer jogador fala em qualquer clube do mundo. É diferente, é específico, é de alguém que observou, que sentiu, que processou e que entendeu algo que nem todo jogador consegue entender. Ele disse que a torcida alvinegra é diferente de tudo que já viu na carreira, que não é só pressão dentro de campo, que é conexão fora dele. Que o torcedor corintiano não só gosta de você como jogador, ele quer saber da sua vida, da sua história, de onde você veio, o que você sentiu, o que você pensa. É um nível de envolvimento que vai muito além do futebol, que transforma jogador em personagem, que transforma personagem em ídolo, que transforma ídolo em parte da história do clube. E aí ele contou uma história que me deixou arrepiado, Fiel. Mesmo lesionado, mesmo longe dos gramados, mesmo viajando para a Espanha para fazer tratamento no joelho, ele foi reconhecido por um corintiano, um torcedor do Corinthians, do outro lado do mundo, na Espanha, reconheceu o Garro na rua e parou para tirar foto. E quando ele contou isso na entrevista, a emoção tomou conta. Ele disse: estamos em todos os lugares. E a forma como ele falou isso, com aquele brilho no olho, com aquela voz que tremia um pouco, disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Porque pensa comigo, Fiel, você está longe de casa, está machucado, está num momento difícil da carreira, está longe da família, longe dos companheiros, longe do estádio, longe de tudo que você construiu. E aí aparece um corintiano na Espanha, do nada, que te reconhece, que te abraça, que te faz sentir que não está sozinho. Isso toca qualquer ser humano, e tocou o Garro de um jeito que ficou marcado para sempre. E tem uma história de bastidor que ele contou nessa entrevista que é simplesmente hilária e que mostra como a chegada dele ao Corinthians foi uma novela à parte. Você sabia que quem vazou a contratação do Garro para o clube foi o próprio pai dele? Pois é. Antes mesmo do Corinthians oficializar o anúncio, antes de qualquer comunicado oficial, antes de qualquer post nas redes sociais do clube, o pai do Garro foi lá e postou uma foto com a camisa do Timão e soltou a bomba para o mundo inteiro. O Garro contou que ficou bravo no momento, que o pai perguntou
se já estava fechado e ele disse que sim, mas que ainda faltava a publicação oficial do clube. E quando ele viu, o pai já tinha postado. O celular explodiu de mensagens, o assunto tomou conta das redes sociais e quando ele chegou no CT no dia seguinte, o Cássio já estava esperando com uma brincadeira. Você que contou que ele chegou, né? Falou o goleiro rindo. Fila de uma novela corintiana. Fiel. Só quem vive o clube de verdade sabe o quanto esses bastidores são únicos, são especiais, são parte da alma do Timão. Parte 3. E Fiel, agora eu preciso falar de um momento dessa entrevista que foi o mais difícil para o Garro e que mostrou um lado dele que poucos jogadores teriam coragem de expor publicamente, porque falar de lesão é sempre delicado, sempre doloroso, sempre aquele assunto que o jogador prefere deixar para trás e não revisitar. Mas o Garro foi fundo, foi honesto, foi corajoso. A lesão no joelho que ele sofreu foi grave, uma das piores coisas que pode acontecer na carreira de um jogador, porque tira ele do que mais ama fazer, porque gera aquela incerteza sobre quando vai voltar, se vai voltar no mesmo nível, se o corpo vai responder da mesma forma. E para o Garro, essa lesão veio num momento especialmente difícil, porque ele estava em alta, estava jogando bem, estava sendo um dos jogadores mais importantes do elenco, e de repente, do nada, tudo parou. Ele foi para a Espanha buscar tratamento com especialistas, porque queria os melhores cuidados possíveis. Queria garantir que o retorno fosse completo, sem atalhos, sem risco de uma nova lesão. E lá, longe de casa, longe da família, longe do CT, longe da torcida, ele trabalhou de manhã e de tarde, sem folga, sem descanso, sem aquela tentação de diminuir o ritmo quando ninguém está olhando. Ele contou que cuida de tudo, da alimentação, dos mínimos detalhes, porque sabe que no Brasil perder uma semana significa perder 3 jogos. E ele não quer perder jogo, não quer ficar fora, não consegue aceitar estar à margem quando o time está em campo. Essa dedicação fiel, esse nível de comprometimento com a recuperação, diz muito sobre o caráter do Garro como profissional. Porque tem jogador que se machuca e aproveita para descansar, para relaxar, para passar um tempo fora do ritmo sem culpa. O Garro é o oposto. Ele está com sangue nos olhos para voltar, está contando cada dia, está fazendo tudo que está ao alcance para encurtar o prazo de retorno, e as informações de bastidores apontam que ele deve estar de volta a partir de maio, pela metade do mês. O que significa que o Corinthians pode contar com o Garro Prime num momento muito importante da temporada, quando a Libertadores entra na fase mais difícil, quando o Brasileirão começa a pesar na tabela, quando os jogos decisivos aparecem um atrás do outro, mas além da lesão tinha um outro peso que o Garro estava carregando em silêncio e que ele finalmente falou publicamente nessa entrevista: a troca da camisa 10 para a camisa 8. Porque quando o Memphis chegou ao Corinthians, foi dada a ele a camisa 10 que o Garro usava, e o meio argentino teve que abrir mão do número que escolheu, do número que carregava, do número que representa tanta coisa no futebol brasileiro e na história do Timão. E ele não escondeu, falou que foi muito difícil, que a camisa 10 representa muito e que naquele momento ele já estava abalado pela lesão, já estava fragilizado, e ter que abrir mão do número por cima de tudo isso pesou de verdade, mas ao mesmo tempo mostrou uma maturidade impressionante ao explicar o raciocínio que o levou a aceitar. O Corinthians vinha de um rebaixamento, o grupo precisava de energia positiva e ele entendeu que naquele momento priorizar o bem do clube era mais importante do que qualquer número nas costas. E fiel, a história da camisa 8 tem um detalhe que poucos sabem e que o Garro contou nessa entrevista de uma forma que tocou muita gente, porque quando ele aceitou trocar o número, ele não sabia o peso que a camisa 8 carrega dentro da história do Corinthians, não sabia o que aquele número representava, não sabia os ídolos que passaram por ali, não sabia a tradição que estava sendo colocada nas costas dele. Foi o Olavo dentro do clube quem sentou com ele e contou a história da camisa 8. E o Garro foi pesquisar, foi atrás da história, foi entender o que aquele número significava dentro da cultura corintiana, foi descobrir os nomes que carregaram aquela camisa antes dele, e quando ele entendeu, quando ele processou o tamanho daquilo, a perspectiva mudou completamente. A camisa 8 deixou de ser uma consolação e passou a ser um orgulho, passou a ser uma responsabilidade, uma missão, um compromisso com a história
história do clube. Esse é o tipo de atitude que transforma jogador em ídolo, fiel. Não é o gol bonito, não é a assistência genial, não é o dribleque que faz a torcida levantar da cadeira, é esse cuidado com a história, esse respeito pela cultura do clube, essa disposição de se aprofundar, de entender, de honrar o que veio antes. E o Garro demonstrou isso de uma forma que poucos jogadores estrangeiros que passam pelo Brasil demonstram. E para quem imaginava que a troca de camisas tinha gerado um climão entre ele e o Memphis, o Garro deixou claro que não tem nada disso. Disse que a relação com o atacante holandês é excelente, que se entendem no portunhol e na mímica do jeito que dá, mas que o clima dentro do vestiário entre eles é ótimo. Dois jogadores de personalidade forte, dois líderes dentro do elenco, cada um com o seu número, cada um com o seu papel, trabalhando juntos pelo mesmo objetivo. Isso é maturidade, isso é profissionalismo, isso é espírito de grupo que o Corinthians sempre valorizou. E agora, Fiel, deixa eu te fazer uma reflexão sobre o que a ausência do Garro representa para esse time, porque isso precisa ser dito. Quando você olha para os jogos em que ele esteve em campo, o Corinthians se tornava um time diferente, mais perigoso, mais criativo, mais capaz de criar jogadas que chegavam ao gol. Era ele quem colocava o Yuri Alberto e o Memphis na cara do gol com aqueles passes milimétricos. Era ele quem ditava o ritmo do jogo. Era ele quem segurava a bola nos momentos de pressão e devolvia com qualidade. Sem ele, o time perde exatamente aquela peça que conecta tudo. Porque o Memphis não é jogador de criação, ele é jogador de área, de finalização, de movimentação dentro do último terço. O Romero é mais de lado, de profundidade. O Yuri precisa de quem alimente, e sem o Garro para fazer essa função, o Corinthians fica dependente de improvisos, de soluções que não são naturais, de esquemas que não foram pensados para aquelas peças. Por isso, o retorno dele em maio é tão esperado, tão necessário, tão importante para as ambições do clube na Libertadores e no Brasileirão, porque o Diniz já mostrou que sabe organizar o time defensivamente, que sabe criar uma identidade, que sabe trabalhar a confiança dos jogadores. Mas com o Garro dentro de campo, esse trabalho todo ganha uma dimensão ofensiva que ainda está faltando. E Fiel, depois de tudo isso que o Garro disse nessa entrevista, depois de ver ele falar com aquela emoção sobre a torcida, sobre o corintiano que o encontrou na Espanha, sobre a camisa 8 que virou orgulho, sobre a lesão que está enfrentando com dedicação total, fica uma pergunta simples que eu quero que você responda nos comentários. Garro já ganhou o seu coração. Você acredita que ele tem tudo para virar um dos maiores ídolos estrangeiros da história do clube? Porque na minha opinião, Fiel, ele já está no caminho. Já entendeu o que é o Corinthians de uma forma que muitos jogadores que ficaram anos no clube nunca entenderam. Já sentiu a mística, já abraçou a responsabilidade, já mostrou que não está aqui só de passagem. E quando ele voltar dos gramados, quando o joelho estiver curado e ele entrar em campo com aquela camisa 8 nas costas, a Neoquímica Arena vai receber de volta um jogador que a Fiel já considera seu. Então é isso, Fiel. Garro chorando na entrevista, abrindo o coração, falando verdade sobre o Corinthians. Uma história de amor que ainda está sendo escrita e que promete muitos capítulos bonitos pela frente. Deixa o gostei nesse vídeo, se inscreve no canal Timão Love se ainda não fez isso e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Comenta aqui embaixo porque eu leio todos os comentários e quero saber o que você pensa sobre o futuro do Garro no Timão. Tamo junto, Fiel, vai Corinthians!